Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema dos complexos autônomos, um tema bastante importante tanto para a teoria quanto para a prática da psicologia analítica. Então, nosso tema: complexos psicológicos, estrutura e dinâmica. Vamos falar um pouquinho do que é a definição de complexos autônomos e um pouco mais à frente um exemplo de aplicação prática na clínica. Começamos então pela definição. O que seriam os complexos autônomos? Os complexos são grupos de associações, agrupamentos de temas que ocorrem no inconsciente. São uma descoberta realizada pelo Jung através da aplicação prática do teste de associação de palavras. Através desse teste, na época da sua residência em psiquiatria e depois na sua experiência no hospital psiquiátrico, ele descobriu que os temas do inconsciente não se agrupam de modo aleatório, mas de modo temático. Ele vai dizer que cada complexo é como um pequeno sistema psíquico que em algum momento se tornou fora da consciência, autônomo e continua atuando, influenciando a consciência, especialmente o ego, ou o centro de identificação identitária daquele sistema psíquico. Cada um dos complexos são sempre associados ou tem uma origem, um núcleo arquetípico. Por arquétipo, nós podemos entender aquela definição de um conjunto de instintos ou comportamentos instintuais e inerentes ao comportamento humano que podem ser representados por imagens, por figuras e imagens do inconsciente. Então, cada um dos complexos tem um núcleo arquetípico, sendo o complexo em si uma atualização na experiência individual do potencial comportamental arquetípico. O que eu quero dizer com isso? Um arquétipo materno predetermina os instintos de relação do sujeito com a mãe ou com quem faz a função de mãe. Vários comportamentos estão pré-determinados nessa relação. Mas isso vai ser atualizado na experiência real com uma mãe do sujeito ou com quem fizer a função de mãe para este sujeito. Então, se o arquétipo é o potencial comportamental, o complexo é a atualização real da experiência real que o sujeito tem com as figuras de mundo externo. Jung vai dizer que quando um complexo é ativado, ele pode tomar conta da personalidade e dominá-lo. Por isso, ele pode ter influências tanto salutares, positivas, quanto influências negativas e patológicas. Em verdade, como todo sistema se organiza a partir de complexos, nós podemos dizer que o próprio eu é um complexo. O eu seria o complexo identitário. Nós vamos ver que existem alguns tipos de complexos estruturais, universais, em todas as personalidades. Quando eles são ativados de um modo inconsciente, nós estamos submetidos ao comportamento que ele exige de nós. Então, parte da nossa sintomatologia pode vir da ativação inconsciente e do funcionamento desfuncional de um determinado complexo que está constelado, nós dizemos. Constelado no sentido de ativado. E constelado também deve levar em consideração que não necessariamente um único complexo é ativado por vez, mas às vezes um conjunto deles. Já que cada um deles determina um esquema de funcionamento e de resposta, o conjunto de alguns complexos ativados podem determinar o funcionamento de longo prazo um pouco mais desfuncional ou patológico. Quando, por outro lado, nós nos tornamos conscientes do funcionamento desses complexos, aí nós temos a oportunidade de integrá-los à nossa personalidade. Se eles eram autônomos,
se eles eram frações da personalidade consciente que foram desgarrados e se tornaram inconscientes, agora, por meio da conscientização, eles podem ser reintegrados à consciência. E isso vai aumentar o repertório da consciência e torná-la mais amadurecida no seu desenvolvimento. Como funciona esse processo de integração dos complexos, né? Isso é o que seria o bom funcionamento da própria individuação do sujeito. O sujeito está em processo de individuação, alguns autores vão dizer, desde o momento do seu nascimento. Todo o processo de desenvolvimento da personalidade já é parte da sua individuação. É claro que o potencial de desenvolvimento para uns e para outros vai se atualizar em medidas diferentes. Mas o próprio processo de integração de complexos autônomos inconscientes, que antes produziam sintomas, podem representar parte desta cura da alma. Então, a cura da alma se relaciona de perto com a integração dos complexos autônomos que determinam comportamentos intrusivos. Nesse momento de integração, nós nos tornamos mais crescidos, mais amadurecidos, mais complexos e mais autênticos. Alguns autores vão dizer, é nesse momento que a gente transforma sintoma em estilo, estilo de funcionamento daquele psiquismo. O sujeito deixa de estar aprisionado por pré-determinações de respostas ao meio, às vezes respostas mais fóbicas, ansiógenas, melancólicas, e integramos isso como parte de um funcionamento agora mais liberto. Não somos mais pré-determinados, aprisionados por esse comportamento. Somos agora donos de uma maior consciência de resposta ao funcionamento desses complexos. Como eu disse, eles não são necessariamente negativos, eles podem apresentar aspectos negativos e aspectos positivos. E por negativos e positivos, estamos falando de polaridades, não necessariamente de uma determinação moral de bem e de mal. Os complexos, como não são apenas negativos, também têm força criativa, têm poder transformativo. E é esse o aspecto que a gente pode enfatizar na nossa abordagem clínica. Como se dá essa relação, então, entre produção mais patológica que um complexo traz, ou seja, produção de sintomas, versus a criatividade? O Jung propõe que os sintomas psíquicos e alguns dos sintomas físicos também podem ser expressões simbólicas e inconscientes destes complexos autônomos. Parte desses sintomas são a ansiedade, a depressão, as fobias, os comportamentos compulsivos, as dificuldades relacionais projetivas, até mesmo aspectos que são somatizados e de conversões somáticas também. Aqui nós temos as chamadas doenças psicossomáticas, que são agravadas por quadros psicológicos patológicos. Então, uma determinada doença, como a fibromialgia, pode ser agravada pela presença de um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. E nós temos outras doenças que são plenamente de origem psicológica, como, por exemplo, algum tipo de colite nervosa, cuja origem é totalmente baseada no funcionamento da ansiedade, que dispara uma cascata fisiológica relacionada ao comportamento de hipervigilância, liberando cortisol, liberando adrenalina e fazendo com que, no caso da colite, o sistema digestório não funcione do jeito esperado, causando esse tipo de inflamação muito mais agravada pelo quadro psicológico. Mas, como eu disse, os complexos guardam esses aspectos criativos.
Eles são vias de mão dupla, né? São como tesouros escondidos no inconsciente que podem nos trazer grande riqueza se forem encontrados e trabalhados. O primeiro e mais conhecido de todos os complexos, que é aquele que faz um par de oposto com a identidade, com o ego, chamado complexo da sombra, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros a serem explorados dentro de uma terapia de longo termo. E ali a gente observa a exclusão de qualidades, de habilidades que o ego excluiu da sua identidade e que são potenciais a serem desenvolvidos. Então, a sombra é um bom exemplo de complexo autônomo que pode guardar dentro de si tesouros, habilidades, aspectos do eu que podem ser trabalhados e desenvolvidos. De modo geral, os complexos podem ser divididos em estruturais e relacionais, aqueles que estão universalmente presentes em todos os psiquismos. Esses complexos chamados estruturais têm a ver com aquilo que deve ser integrado na identidade e aquilo que ficou excluído da identidade, chamado complexo de identidade ou ego, o eu, aquela porção que está, na sua maior parte, na consciência e que tem a ver com os aspectos identificatórios do sujeito, e, complementarmente, o complexo contra-identitário, chamado de sombra, aonde fica reservado tudo aquilo que em algum momento foi tentado desempenhar ou se o eu teve contato no mundo externo e que por algum motivo foi obrigado a se retirar da identidade, se retirar do ego. Nada desse material é perdido, tudo fica alocado em algum lugar. E no caso daquilo que é combatido pela identidade, ela fica alocada nesse complexo estrutural contra-identitário denominado sombra. Depois nós temos os complexos chamados relacionais. Destacam-se dois: os complexos relacionados às nossas identidades sociais, aquilo que nós desempenhamos nos diversos contextos em que estamos inseridos, como no trabalho, na família, impostos que a gente ocupa socialmente, que vão ser denominados persona e que têm uma relação próxima com as máscaras. A ideia, né, é essa, das máscaras que nós vestimos, assim como os gregos antigos utilizavam máscaras para desempenhar os personagens no teatro antigo, nós também vestimos máscaras para desempenhar os nossos diversos complexos sociais, como a nossa profissão, como a nossa função familiar. Elas ajudam a gente a nos adaptarmos ao meio em que estamos inseridos, ao meio externo em que estamos inseridos. Do outro lado, temos um segundo complexo relacional que nos ajuda a nos adaptarmos para a realidade interna do psiquismo e não para a realidade externa. Então, nós temos esses dois pares de opostos. Uma voltada para o meio externo, complexos sociais, e outra voltada para o meio interno, chamada de complexo de alteridade, chamado na obra junguiana de ânima, na representação de um psiquismo masculino, uma complementariedade ao ego masculino, teríamos a ânima dentro dos psiquismos masculinos, e ânimos dentro do psiquismo feminino. Então, aquele sujeito que tem um psiquismo, uma consciência feminina, terá como representatividade da sua alteridade, ou seja, da sua outridade, daquilo que você não é, daquilo que você supõe como se deve ser, terá uma representação masculina. Então, aqui nós temos os dois pares de opostos: complexo de identidade contra-identitário, ego e sombra, e os relacionais, complexos sociais, persona, e complexo de alteridade, ânima e ânimos. Ânima significa alma e ânimos, espírito, representando esse nível profundo, ou aquilo que vai intermediar o meu contato com a minha realidade mais profunda do inconsciente. Como funciona, então,
o complexo identitário de modo mais detalhado, né? Ele também é chamado de complexo egóico e é o agrupamento dos conteúdos centrados em torno do próprio ego. É aquilo que leva a criança, pouco a pouco, a identificar como parte de um eu. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu desgosto, as identificações que eu faço em relação aos grupos, como eu me vejo, a minha autoimagem, tudo isso está alocado dentro do complexo identitário. Grande parte dele é consciente, mas uma pequena parte dele também está no inconsciente. O ego, na psicologia junguiana, é essa parte da consciência responsável pelo senso identitário, pela percepção, pelo pensamento, pela memória e pela autodeterminação, pela volição. Apesar de que os outros complexos podem interferir no bom funcionamento do ego, alterando as suas decisões, as suas vontades e as suas tomadas de decisão. O complexo egóico vai abranger, então, certas experiências, memórias fáceis de serem evocadas, crenças claramente estruturantes do sujeito e atitudes relacionadas à sua autoimagem e à sua consciência do eu. Depois, complementarmente, nós temos a sombra, que é exatamente o polo oposto ao complexo de identidade do ego. O complexo da sombra representa os aspectos da nossa personalidade que nós reprimimos, negamos ou ignoramos. Isso pode ter ocorrido através de experiências negativas, de traumas, de rejeições, ou mesmo através de reforços e punições dadas pelo meio, pelas pessoas, eventos e circunstâncias que nós vivemos e que causaram dor ou constrangimento e que por isso foi excluído do eu. Não deveriam mais ser desempenhadas como parte do eu. Nós tendemos, na nossa relação com as outras pessoas, a projetar aquilo que foi excluído em nossa própria sombra. Então, aquilo que nos incomoda no outro costuma ser um tema que foi pouco escrutinado, pouco elaborado dentro da nossa própria sombra, o que nos leva a julgar as outras pessoas com essas mesmas características, criticá-las, e, na verdade, elas são características nossas embrutecidas, não trabalhadas, podendo gerar aí algumas formas de conflito de relacionamento e mesmo dificuldade de autopercepção. Aquilo que eu aponto no outro é aquilo que eu tenho dificuldade de me relacionar em mim mesmo. Características que eu não pude elaborar de modo mais profundo em mim mesmo. Entramos então nos complexos relacionais, especialmente o complexo social, denominado persona. Ele foi pela primeira vez percebido pelo Jung, descrito, quando observa-se a diferença entre o homem no seu contexto, o homem ser humano, né? No contexto privado versus no contexto público. Por exemplo, o jeito que a personalidade lida com as pessoas dentro do contexto familiar versus como ela lida no contexto público desempenhando uma função de trabalho, por exemplo. O chefe precisa assumir uma determinada postura, às vezes em relação à sua liderança, às vezes um pouco mais dura ou às vezes um pouco mais autoritária, distante, e isso não necessariamente representa que a personalidade desta pessoa é assim em todos os momentos. Ele pode ser muito afetivo, muito sentimental, dentro do seu contexto familiar, com a sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos, ser uma pessoa irreconhecível para aqueles que trabalham com ele e o conhecem apenas no contexto do trabalho. Então, a persona são essas diversas identidades sociais que nós temos que desempenhar e adaptar, visando lidar com os diversos contextos sociais.
Jung definiu então a persona como uma máscara social que apresentamos ao mundo e seria a faceta da personalidade que nós mostramos mais facilmente nas interações cotidianas. Ou seja, ela protege a identidade do sujeito em contextos que aquela identidade não poderia ser exposta, porque traz características que não são tão funcionais naquele lugar. E aí essas máscaras vão moldando as nossas experiências sociais, culturais e familiares. Elas servem, então, em última análise, para essa adaptação social, proteção contra julgamentos, contra rejeição. Ela facilita um tipo de comunicação e de interação social mais ajustada e afinada a cada contexto. É assim que a sociedade vai definindo esses papéis, esses comportamentos, essas expectativas. Por exemplo, no caso das profissões, das classes sociais, de gênero e até mesmo as tendências dos grupos de pertencimento que vão moldando o tipo de máscara que nós devemos desempenhar em cada um dos lugares que nós transitamos na nossa interação com o meio externo. Finalmente, nós temos mais um complexo de relacional, esse não voltado para a adaptação do mundo externo, mas voltado para a adaptação do mundo interno. Ele vai ser muito percebido, quando projetado, nas nossas relações de apaixonamento. Então, o sujeito que se identifica como homem, que tem um psiquismo masculino, tem dentro de si uma representação da alteridade que é a sua própria ânima. E esta ânima será projetada nas figuras por quem ele se apaixona. E o mesmo vai acontecer com o sexo feminino. O psiquismo do sexo feminino, que tem a sua alteridade, o seu ânimos, projetará esse ânimos naquelas figuras e pessoas por quem ela se apaixona, deseja se relacionar, tem essa atração pela complementariedade. Do mesmo jeito, ela representa uma instância dentro do próprio psiquismo. Assim como a sombra é projetada em quem a gente se afasta, a ânima e o ânimos é projetada naqueles que nós nos interessamos, nós ficamos curiosos, desejosos, nos apaixonamos, que nos complementam em alguma instância na consciência, e ela permite o contato com os níveis mais profundos do nosso próprio inconsciente. Por isso que um relacionamento amoroso, afetivo, ele pode ser uma ponte de autoconhecimento quando utilizado a favor da individuação do próprio sujeito. O complexo da alteridade é então esse conceito fundamental na psicologia junguiana que nos convida a explorar a complexa dinâmica da relação com o outro, mais do que simplesmente reconhecer no outro essa outridade, ser uma coisa que eu não sou, ser o complementar ao que eu não pude me tornar, este conceito também nos leva a uma jornada profunda de reconhecimento, da empatia e da transformação. Quando a gente introjeta este conceito, talvez na primeira fase da vida, no primeira etapa do processo de individuação, a alteridade está muito projetada e a gente busca muito ela nas nossas relações íntimas, nas nossas relações amorosas, românticas. E pouco a pouco, quando a gente vai avançando pelas etapas da individuação e atravessa a metanoia, esse processo de reconhecimento da alteridade deve ser também introjetado. E aí ele deve ser buscado dentro da nossa própria é, redescoberta, reinvenção de nós mesmos, dentro da instância do nosso próprio inconsciente. Já terminamos a adaptação, na primeira metade da vida, aos projetos sociais. Já formamos família, já desenvolvemos a nossa profissão, já estamos socialmente bem adaptados. O momento agora é de adaptação na segunda fase à nossa vida interna, ao nosso meio inconsciente, a todos os potenciais que foram renunciados desde a infância para tornar a vida adulta possível e real. Nesse momento é um momento de resgate.
E esse resgate se dá pelo complexo de alteridade, pelo contato com o complexo de alteridade e introjeção da função do complexo de alteridade. Ela vai estar, então, presente nesses relacionamentos interpessoais, mas também nos nossos preconceitos, nas nossas discriminações, na nossa capacidade de fazer empatia para com o outro, reconhecer a diferença do outro e conviver com essa diferença. Não precisar normatizar todo mundo de acordo com a nossa própria regra. É na diferença que nós podemos crescer, inclusive na diferença com o interno, no nosso exercício da compaixão e em níveis maiores, mais amplos, até mesmo no diálogo intercultural. Ali também está a alteridade, ali também está projetada a função da ânima e do ânimos. E o que tudo isso, do ponto de vista da teoria junguiana, pode se relacionar com o processo de saúde mental, com o processo dado na psicoterapia, por exemplo? Então, como eu disse, todo complexo tem uma fundamentação num arquétipo correspondente. E todo arquétipo é a soma desses conjuntos de comportamentos mais representações imagéticas. E essas representações imagéticas são percebidas nas diversas culturas, mitologias, através de funcionamentos típicos humanos. Então, as analogias entre os mitos e os funcionamentos da própria personalidade, e inclusive da produção dos sintomas, permitem uma compreensão arquetípica dos mitos que vão ser individualizados nos complexos de cada sujeito. Quer dizer que a atualização do arquétipo materno, por exemplo, de um sujeito, através da experiência real que ele vai ter com a sua mãe ou quem fez a função de mãe, vai atualizar e construir o complexo materno próprio daquele sujeito. E a dinâmica que esse complexo materno tem, do comportamento inconsciente, de como influencia o próprio ego, pode assumir mitos, funcionamentos, esquemas comportamentais previstos de modo universal em diversas culturas através desse funcionamento mítico arquetípico. Podemos, assim, então, repensar as próprias categorias dadas, no caso da saúde mental, pelo DSM-5, pelo CID-11, que são os manuais internacionais de doenças e doenças mentais, e repensar essas categorias, no caso dos transtornos mentais, pelas metáforas mitológicas que regem os arquétipos e que são atualizados nos complexos individualizados em cada um dos nossos pacientes que estão à nossa frente e que nos buscam na clínica. Um exemplo aqui que eu trago é a categoria dos transtornos de ansiedade, especialmente escolhido dentre esses transtornos, o transtorno obsessivo-compulsivo. Nós temos tanto o funcionamento da personalidade mais obsessivo-compulsiva, quanto o transtorno obsessivo-compulsivo apenas, né? Do como ele vai ser caracterizado dentro da epistemologia da psiquiatria clássica. Ele é caracterizado tanto por obsessões. O que são as obsessões? São pensamentos, imagens e impulsos recorrentes que são intrusivos e que causam ansiedade e sofrimento no sujeito. Então, a primeira parte do transtorno é um transtorno do pensamento. Existe um pensamento, na forma de pensamento, de imagem ou de impulso, que, de modo invasivo, perturba e gera ansiedade e sofrimento. Por outro lado, pode haver, e normalmente há, uma resposta a esse pensamento intrusivo através de comportamentos repetitivos. Então, são essas as compulsões, comportamentos repetitivos que a pessoa se sente compelida, obrigada a realizar e que, quando ela realiza, reduz a ansiedade ou o sofrimento causado por aquele pensamento anterior. Então, aqui nós temos um descompasso, de um lado do pensamento, nas obsessões, e do outro das compulsões, do agir, do fazer,
do comportamento expresso. Esse seria a caracterização, então, do transtorno obsessivo compulsivo. Um pensamento invasivo gera ansiedade, uma compulsão, um ato, alivia esta ansiedade, fazendo ela desaparecer, até que volte um novo pensamento. Veja que o sujeito fica preso numa roda repetitiva, onde pensamentos disfuncionais invadem o funcionamento do ego, e depois o ego precisa expressar um comportamento normalmente ritualizado para aliviar a ansiedade gerada por aquele pensamento anterior. É uma roda repetitiva que leva o sujeito entre pensamento intrusivo e rituais expressos em comportamentos. De um modo metafórico, a gente pode pensar um funcionamento de um complexo do tipo Sísifo, que seria o mito que retrata justamente o rei de Éfira, que era conhecido por sua astúcia, por sua engenhosidade, e que, encarando a morte, engana a morte por duas vezes, adiando seu destino final. Como punição pelos seus atos, os deuses o condenaram a uma eternidade de trabalho árduo e um trabalho fútil no submundo. Ele era obrigado a rolar uma pedra enorme montanha acima, apenas para vê-la rolar novamente abaixo e reiniciar este processo de sofrimento sem fim no dia seguinte. Então, esta é a ideia, né? A ideia da repetição tal qual está presente na dinâmica dada pelo, pelo transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente pode imaginar que tem alguma constelação de um conjunto de complexos dentro de um sujeito que leva ele a ter um funcionamento do tipo Sísifo,